Boa tarde, Quintuano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora nós vamos mudar um pouquinho o nosso conteúdo de arte, agora nós vamos falar um pouquinho de desenho. Não sei se você se lembra do primeiro tipo de desenho que nós citamos, que seria a arte rupestre, os desenhos rupestres, aqueles desenhos feitos pelos homens das cavernas, pelos homens que viveram na pré-história. Então, o desenho ele é bem antigo. E desde o momento que você pega o lápis, faz um ponto em uma folha de papel, já é considerado um desenho. Não é um ponto, é um desenho. Por quê? Porque todo desenho se inicia a partir de um ponto. E vai se formando linhas e se vai se formando forma, vai se tornando formas. Então, vamos lá no nosso livro para a gente falar um pouquinho sobre essas composições dos desenhos. E depois eu vou estar passando um videozinho para vocês para complementar isso que eu falei para vocês. Lembrando que semana que vem nós ainda vamos aprofundar um pouquinho mais nessas composições dos desenhos, porque temos muito o que falar sobre os desenhos, que estão presentes sempre no nosso dia a dia, desde a nossa infância, né? Quando, aquela infância que eu falo é quando vocês eram bem pequenininhos mesmo, né? Mesmo. Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Lá, desculpa, lá na página 102, nós temos linhas, formas e relevos. Pergunto para vocês, vocês gostam de desenhar? Que momentos vocês costumam desenhar? Vamos pensar mais um pouquinho sobre isso. O que você mais gosta de desenhar? Você gosta de repetir o mesmo desenho? As meninas aí, que tipo de desenho fazem? Os meninos? Você gosta de mostrar seus desenhos para os outros ou desenha só para você? Quando você aprecia uma obra de arte, estabelece uma relação com o artista que realizou, quando você olha, por exemplo, o quadro da Mona Lisa ou uma obra do Romero Brito, você conhece esse artista que fez e o porquê que ele fez? Que, que traços são feitos nesse desenho? Você já participou de alguma elaboração coletiva de um desenho, de uma pintura? Você já desenhou não só você, mas você já desenhou com outras pessoas, com outros colegas? Então vamos pensar um pouquinho mais sobre os nossos desenhos. O desenho ele serve para quê? Para expressar aquilo que nós estamos sentindo, para passar para passar aquilo que nós apreciamos dentro das artes visuais. O desenho, ele é composto por linhas, por formas, por cores, superfície, espaço. As linhas são os traçados, as formas são, como o próprio nome já diz, as formas que o desenho tem. As cores são aquelas cores que o artista ou a pessoa que desenhou escolhe. E a superfície é onde ele foi pintado. Ele foi pintado aonde? Em tela? Em papel? Foi pintado na parede? No chão? Em prédio? Os desenhos podem ser feitos em inúmeros lugares e inúmeras técnicas artísticas. Podemos fazer por meio de gravuras, podemos colocar relevos, podemos fazer por meio de pontinhos também, que é o chamado pontilhismo. Então, a linguagem visual, a linguagem do desenho, eu falo linguagem visual porque nós vemos, porque chamamos a atenção, o desenho nos chama a atenção por ser uma linguagem visual, por ser aquilo que nós vemos. Então, ela é formada por linhas. As linhas fazem parte tanto dos elementos da natureza como dos objetos da nossa cultura e de obras e de desenhos de arte visual. As linhas, então, elas podem ser, aqui nós temos as linhas retas, que muitas vezes elas podem passar uma sensação de estabilidade, de rigidez no desenho. E olha aqui, nós temos um exemplo de linha reta numa folha uma folha de uma árvore. Já as linhas curvas aqui eles colocaram um exemplo do rabo do gatinho. Por quê? Porque elas podem transmitir uma sensação de aconchego, que nós temos as linhas curvas. Temos também as linhas espirais, que lembram a concha do caracol, né? Que elas sempre estão em movimento, lembram o movimento, elas podem ser dessa forma aqui e dessa outra forma de baixo. E as sinuosas,
que ele colocou como exemplo aqui os rios. As linhas sinuosas podem nos deixar tontos às vezes, né? Pode nos deixar confusos. E as linhas quebradas, que ele exemplificou aqui como um relâmpago, que às vezes elas podem parecer irritadas, ansiosas. Talvez a pessoa que faça um desenho dessa forma está ansiosa, está irritada, nervosa com alguma coisa, né? Então, por isso que os desenhos transmitem os nossos sentimentos. E os desenhos também têm formas, essa linguagem visual, não só desenho, mas eu digo pinturas, entre outros, né? Grafite, entre outras formas visuais, desenho, as linguagens visuais, né? Tem as formas também, que é um componente importante da linguagem visual. Então, as formas, elas podem ter diversas formas. É aquilo que nós já conhecemos. Vocês conhecem geometria? Triângulo, retângulo, círculos, estrelas, vários tipos de formas. E as coisas, e os objetos, e as pessoas têm formas também, têm tamanhos. Aqui nós temos exemplos de frutas, nós temos exemplos de pessoas, a forma de uma pessoa se transforma ao longo da vida, até as pessoas se transformam, a forma das pessoas, né? E objetos também que servem para a mão de obra humana também. Mas esses desenhos, essa linguagem visual, ela pode ser figurativa ou ela pode ser abstrata. As figurativas é quando as figuras são semelhantes a que existem na realidade. Aqui nós temos um exemplo da Mona Lisa. Nós olhamos ela, nós sabemos que ela se parece com uma pessoa e que ela é um autorretrato. Então, por isso que ela é considerada figurativa. Se nós vemos aqui, vamos pegar como exemplo aqui, essas frutas. Ela é figurativa. Por quê? Porque ela representa, nós olhamos e sabemos que ela é a figura que ela é uma figura de umas frutas também. Então, por isso que ela é figurativa. Já a figura abstrata é o contrário. Não tem nada a ver com a realidade. Ela não tem uma figura, um desenho, uma figura concreta ali. Ela não representa algo. Ela pode ser realista, ela pode ser fantasiosa, mas ela não representa. Elas são os traços. Ela é considerada um desenho, uma obra de arte, porque ela tem os seus traços, ela tem as suas cores e ela tem a sua forma, mesmo que não represente uma figura em si. Por isso que ela é considerada abstrata. As obras abstratas, elas podem ser classificadas em geométricas e orgânicas. As geométricas, o próprio nome já diz, ela é uma figura geométrica, ela é feita por figuras geométricas. Já a orgânica recebe esse nome porque tem contornos irregulares e também misturam formas curvas de outras coisas também, de outros objetos, ou então até de organismos vivos. Aqui nós temos um exemplo de uma pintura geométrica abstrata aqui. Ela não representa figura nenhuma, por isso que ela é considerada abstrata. E ela é geométrica porque a composição dela são de formas geométricas. Esse é o propósito da atividade que eu passei para vocês fazerem no caderno. Vocês vão fazer um desenho, 2 desenhos de formas geométricas, utilizando só formas geométricas. A que vocês quiserem. Aqui nós temos essas formas geométricas que vocês podem utilizar. E um desenho de forma geométrica, ele vai ser figurativo. Ele vai representar algo, uma figura. Vocês podem fazer uma casa, um robô, o que for, mas eu quero olhar para esse desenho, saber que ele tem uma forma geométrica e que ele representa uma figura. E outro seria a de forma geométrica também, mas abstrato. Basicamente parecido com esse, que não tem figura de nada, ele apenas é um desenho, sem figura de algo real. Então essa seria a atividade dessa semana, ok? Aqui nós temos que os desenhos, a arte visual, requer fundos também nas imagens, fundo, figura. Aqui nós temos um componente de uma figura e temos um fundo também.
E muitos desenhos, eles têm alto relevo. Eles são figuras esculpidas em superfície planas. Os desenhos também podem ser feitos dessa forma. A linguagem visual ela pode ser feita assim, esculpida em relevo. Alto relevo, que é esse aqui, você passa a mão e sente que está um pouquinho mais alto, e o baixo relevo, que apenas são os traços, o esculpido dos traços. Então, não tem esse mais alto aí, né? E também nós temos as gravuras, que nós podemos também fazer desenhos a partir das gravuras, ok? Então, vamos agora, pessoal, lá para o nosso vídeo. Lá para o nosso vídeo, falar mais um pouquinho, lembrar mais um pouquinho disso que nós trabalhamos aqui. Vamos prestar atenção aí, por favor. Na gramática da linguagem visual, o ponto é o elemento básico, o mais simples. Com o simples ato de pressionar a ponta de um lápis, caneta ou giz no papel, já estamos fazendo uma marca, um registro, um desenho. Para realizar esse tipo de registro, podemos utilizar diferentes materiais e suportes, como caneta, giz de cera, etc. Mas é a linha, com certeza, o elemento fundamental do desenho, que dá contorno às formas simples, às mais complexas e às composições visuais. A linha é o elemento básico da elaboração do desenho e de sua composição. Uma simples linha traçada numa folha de papel divide o espaço e organiza o desenho em áreas. As linhas podem ser traçadas de infinitas maneiras, retas, curvas, espirais, sinuosas, quebradas ou como o desenhista quiser explorá-las. As linhas e suas formas de uso são a base para a construção das formas no desenho. Quando várias linhas ou um conjunto de linhas é traçado no papel, elas criam contornos que fazem com que nossos olhos separem a figura do fundo, destacando as formas. Formas básicas, como as geométricas, podem ser a base para a construção de formas mais complexas, compostas por conjuntos de formas. Para desenhar um objeto, por exemplo, se você observar com calma, vai ver que podemos identificar suas partes. No caso do nosso exemplo, podemos dividir o desenho em outras formas geométricas que o compõem. Se as linhas são o principal elemento da gramática da linguagem visual, é a partir da criação de formas com essas linhas que os desenhos começam a se materializar. No desenho, podemos explorar muitos tipos de formas, grandes ou pequenas, arredondadas, ovaladas, quadradas, triangulares, formas orgânicas, enfim, as possibilidades são infinitas. Falamos sobre formas a partir das geométricas que identificamos até agora. Também podemos observar e desenhar as formas orgânicas, como plantas, animais e outros elementos da natureza. As formas orgânicas possuem maior irregularidade, portanto, não é possível fazer o desenho de uma planta, animal ou até mesmo a figura humana usando somente formas geométricas. Mas observe, podemos identificar formas geométricas na estrutura deste desenho. Veja como, para fazer uma figura humana, por exemplo, podemos criar uma estrutura geométrica e terminar o desenho fazendo as formas orgânicas do ser humano sobre ela. Como vimos, usando pontos, linhas e formas, podemos explorar várias possibilidades com o desenho. Em sala de aula... Então, pessoal, muito interessante isso aí, né? O que a linguagem visual, os desenhos, são basicamente essas composições, linhas, formas, as linhas e as formas. Nós vamos estar falando mais sobre isso nas próximas aulas, tá? E tornando-se um pouquinho mais interessante, principalmente quando voltarmos presencialmente, para a gente fazer muitas atividades sobre isso. Não se esqueçam, o nosso teste está disponível até sexta-feira, e para a semana que vem vamos fazer uma revisão e mais um teste, só que agora com 5 questões. Muito obrigado, qualquer dúvida eu estou disponível, espero vocês na nossa live. Um grande beijo.